Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto essa madrugada 22/12/2025, segunda-feira, meia-noite 26. Vamos lá? Marcos capítulo 5, o endemoniado gadareno, MAT 8:28-34. Chegaram a outra banda do mar, província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro do sepulcro, o homem com o espírito imundo, qual tinha morado no sepulcro, nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias foram por ele feitas em pedaços. E os grilhões em migalha, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelo sepulcro, ferindo-se com pedra. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho contigo, Jesus, filho do Jeová Altíssimo. Conjuro-te por Jeová que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os que não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porco, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, porque tivera a legião sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. MAT 9:18-26, LUC 8:40-56, passando Jesus outra vez num barco para outra banda, juntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe ponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso, antes tudo a pior. Vendo falar de Jesus, veio por detrás da multidão, tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e te dizes: Quem me tocou? Ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: Filha, tua fé te salvou, vá em paz e ser curado deste teu mal. Essa palavra aqui que eu amo, ó. Essa palavra aqui que eu amo, ó. Fé. A tua fé te salvou. Essa palavra aqui que eu amo, ó. A tua fé te salvou. Quem decide se vocês vão ser salvos é vocês mesmos. Entendeu? Por isso que eu falo, aqui no canal eu só faço oração só para quem tem fé de verdade. Continuando. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Aqui disse: Não é só porque isso aqui está marcado como preta que é a melhor palavra, não. Porque o homem e a mulher sem fé é pior do que um lixo, é pior do que uma caveira de cemitério. Que é mais fácil essa caveira de cemitério crer na gente do que o ser humano que está vivo crer. Porque o ser humano que está vivo,
ele é muito duvidoso, e quem está morto crê mais do que um vivo. Isso é verdade. Continuando. Que a fé é invisível, tem que crer no invisível. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga que disseram: tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João e irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vós alvoroçais e chorais? A menina está morta, mas dorme. Riu-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Tá vendo? Levantou um morto. A fé da mulher salvou ela. Essa igreja que trabalha com quem tem fé. Quem não tem fé, caia fora, que eu não estou nem com vocês não. Quem tem fé não interessa para essa igreja aqui não. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nessa madrugada, abençoa somente meus inscritos, e abençoa somente também os dizimistas e ofertantes dessa obra, desse ministério. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.